privada. O nome técnico na nossa legislação para isso é concessão administrativa. É um modelo de concessão. E no nome PPP, na lei, ainda existe um outro modelo de concessão, para se somar aquele típico da rodovia, em que a remuneração é exclusivamente pelo usuário do serviço, no nosso exemplo, o pedágio. Então, falei da concessão comum, típica, tradicional, que a remuneração é por meio de pedágio. Falei da concessão administrativa, que a lei chamou de PPP, que é uma espécie de concessão em que a remuneração não tem pedágio. Por quê? Porque eu não tenho como, naquele serviço, estabelecer esse mecanismo direto entre o usuário que recebe o serviço e a forma de remuneração do parceiro privado. E, por isso, então, é chamado de uma concessão administrativa. E a legislação criou ainda um terceiro modelo, que nada mais é do que a combinação dos dois. Um misto. É um misto. Eu lhe dou um exemplo. No setor do saneamento, isso tem acontecido já com alguma frequência. Alguma frequência, eu digo uns 4 ou 5 projetos hoje no Brasil, em que é possível, e não precisamos nem ir tão longe, posso até falar da linha 4 do metrô de São Paulo. É um exemplo de concessão patrocinada. É o terceiro modelo de concessão, que a legislação também chama de PPP. E como é a linha 4 do metrô de São Paulo? A linha 4 do metrô é uma PPP na modalidade de concessão patrocinada. Como é a remuneração da concessionária? Se você entrar no metrô, você vai pagar o quê? O bilhete único. Se você for o usuário da linha 4, a linha amarela, você vai entrar na estação, a nova estação Butantã, por exemplo, você vai passar numa catraca e será possível contabilizar o número de usuários que usam a linha 4, porque só a linha 4 foi dada em concessão. Todas as outras linhas hoje continuam sendo geridas pelo metrô de São Paulo. Então, o usuário entra na linha 4 e ele passa a ser um usuário para fins de contabilização do uso daquela infraestrutura. Então, a concessionária, ao final do mês, vai verificar quantos usuários ela transportou, parcela da arrecadação da bilheteria do metrô como um todo, que hoje já é mais complicado do que isso, porque a bilhete único envolve CPTM, MTU, envolve transporte coletivo urbano em geral, mas parcela da arrecadação, ela vai ser direcionada para a concessionária, conforme o número de usuários que está ali sendo transportado na linha 4. Agora, esse valor que é pago pelo usuário para usar aquela linha, que está dentro da lógica do bilhete único, não necessariamente é o valor suficiente para fazer frente aos investimentos do contrato, como no caso do pedágio. A lógica é, o que vem do pedágio é o suficiente para os investimentos previstos. No caso da concessão patrocinada, que é o caso da linha 4, eu não poderia estabelecer um valor de uma tarifa diferente, só para aquele que entra na linha 4. Então, o sujeito entra na linha 5, paga um valor, entra na linha 4, paga outro. Fica uma coisa complicada. Fica complicado. Então, essa é uma definição política, é uma definição do governador, a definição dessa tarifa. Agora, essa tarifa não é suficiente para fazer frente a todos os investimentos. Então, o que faz o Estado? Complementa. Inclusive nós recebemos aqui no Urbanville há pouco tempo atrás o presidente de uma concessionária e ele citou um exemplo de uma estrada que eles têm, não sei se agora não me recordo se é no Chile ou na Bolívia, onde essa estrada eles recebem de forma mista, eles têm um pedágio, mas o pedágio não é suficiente, a estrada é de muito baixo movimento. Então, o acerto que eles têm com o governo é que o governo paga também para eles manterem essa estrada, porque essa estrada tem uma função de integração nacional, uma estrada importante, então eles recebem de forma mista. É isso mesmo. Isso se chama Shadow Toll. Shadow Toll. Isso foi inventado na Inglaterra, naquele movimento que eu lhe falei, e a gente traduziu como pedágio sombra. E qual é a lógica? A lógica é que você pode desenvolver, isso aconteceu no Chile, isso é um exemplo do Chile, em que você pode fazer um projeto no setor rodoviário em que, dado o fluxo de veículos, seja o suficiente para a remuneração da concessionária com uma concessão comum. Pode ser que eu não queira cobrar pedágio. Aliás, isso foi objeto de grande debate aqui no Estado de São Paulo, no Rodoanel, em que em determinado momento o governador, à época, o Alckmin, não queria, não agora nessa legislatura, na anterior, ele não queria cobrar pedágio em nenhum momento do Rodoanel. Havia um discurso político no sentido de dizer, olha, o Rodoanel, se houver pedágio, isso tirará o fluxo... A função dele justamente eliminar o trânsito de São Paulo. Eliminar o trânsito das marginais. Então, esse debate poderia chegar no momento em que se fizesse uma concessão administrativa, uma modalidade PPP, em que eu poderia, inclusive, ter umas células fotoelétricas em que eu poderia fazer a contagem de veículos, e por isso um pedágio sombra, porque quem paga é o governo para a concessionária. E posso ter a combinação dos dois. O sujeito paga um pedágio subsidiado.
Isso é muito comum nas estradas em que é muito importante o fluxo de veículos para gargalo da infraestrutura, por exemplo, para colocar, para levar material para porto e tudo mais, em que não tem uma quantidade muito grande de veículos, mas é uma rodovia importante para despacho de mercadoria. Então, é uma infraestrutura necessária para o país, mas não é uma infraestrutura capaz de ser autossustentável do ponto de vista econômico. Ok. Caetano, nossos internautas já estão participando aqui com perguntas para a doutora Vera? Tem alguns comentários, sim, Gilberto, perguntas. Eu queria dar um olá aqui para o Marcelo Soleric, para o Mena Barreto, para a Valdivinha, a Duda, que entrou agora há pouco no chat, Carlos Kuminski, a Silvia, Pedro Sampaio, Thiago, obrigado aí pela participação de vocês. E eu selecionei aqui a primeira pergunta, uma pergunta da Silvia, que ela mandou pela linha direta, e ela está dizendo o seguinte: tem algum exemplo de um país cujo estágio de desenvolvimento é mais próximo ao do Brasil e que estejam utilizando modelos de PPPs de maneira positiva em seus projetos de infraestrutura? Silvia, tem sim. O próprio Gilberto mencionou agora o caso do Chile, que tem projetos muito bem sucedidos. E esse modelo de PPP hoje já é um modelo amplamente usado pelo mundo. Na África, na Austrália, nos Estados Unidos, na Itália, na França, na Inglaterra. E esse modelo, com as suas adaptações, é um modelo amplamente utilizado porque nada mais é do que um modelo contratual em que permite um ambiente de comunicação entre a capacidade privada de elaboração de projetos e a necessidade pública de que esses projetos saiam do papel e de acompanhar que esses projetos eles atendam às funcionalidades públicas, aquilo que o poder público quer. Então não se trata de deixar a iniciativa privada empreender sozinha, porque a iniciativa privada não tem interesse em fazer presídio. A iniciativa privada não tem interesse em fazer escolas públicas. A iniciativa privada não tem interesse por quê? Porque essa atividade é uma atividade própria do poder público. Esse mecanismo da parceria público-privada, ele é um mecanismo que incentiva a iniciativa privada a desenvolver projetos de interesse público. Então, recentemente, a Bahia licitou uma parceria público-privada na modalidade de concessão administrativa, um hospital. É o primeiro modelo de hospital licitado no Brasil nessa modalidade de concessão administrativa. É o chamado Hospital do Subúrbio. Fica numa região bastante remota de Salvador, numa região muito populosa, de baixo IDH, e esse hospital vai ser inteiramente construído e operado pela iniciativa privada. Inclusive a operação dos serviços médicos. É um modelo pioneiro no Brasil. Esse modelo foi acompanhado de perto e organizado pelo próprio Banco Mundial junto com o governo da Bahia. E que os usuários não pagarão pelo serviço. Por quê? Porque todo o sistema de saúde provido pelo poder público precisa estar dentro do sistema SUS. Então eu não tenho aqui a lógica da tarifa, né? O usuário é não pagante. Como é que o parceiro privado vai ser remunerado? Pelo poder público, conforme as metas. E o contrato é super interessante, Gilberto. O contrato tem regras, por exemplo, conforme o nível de infecção hospitalar. Se a infecção hospitalar for altíssima, o concessionário recebe pouco. Se o nível de infecção hospitalar for aceitável dentro dos níveis do contrato, o concessionário recebe de maneira previamente estabelecida no contrato. Então, ele tem se for digamos, inferior, aí ele pode receber um prêmio. Menos. Se for, ele pode receber um prêmio, exatamente. Ele recebe um bônus se você atingir se ele atingir um serviço de excelência. Essa é a lógica dos incentivos. Agora, vamos uma curiosidade aqui. A gente conversa no mercado aí com umas centenas, dezenas de empresários, a gente acompanha o noticiário e a gente sente o interesse, de um lado, o interesse do mercado internacional em investir no Brasil, né? Vamos pegar um exemplo, aeroportos, por exemplo, né? Você tem grupos empresariais, tanto nacionais como internacionais, investidores, olhando para esse mercado assim, falando, temos interesse em investir, né, operar terminais aeroportuários. Né? Do outro lado, você tem a necessidade do passageiro, né, das companhias aéreas que precisam de terminais melhores e maiores, com mais espaço, com mais qualidade. E do outro lado, você tem um governo que também sabe que precisa, porque senão esse negócio vai ser um Deus nos acuda quando chegar a Copa do Mundo. Pegando esse exemplo do aeroporto, que eu acho que se estende aí para N áreas,
sendo o Brasil a bola da vez nesse mercado internacional, por que se demora tanto em se fazer parcerias público-privadas no Brasil? Olha, o exemplo, ele é bom. É uma falta de maturidade do governo ou da iniciativa privada? Quem que está menos maduro nessa história? Acho que as duas coisas. E o exemplo é bom, mas ele não serve para todos os setores. Por quê? Porque no caso do setor de aeroportos, a gente tem uma empresa estatal chamada Infraero, que é uma empresa grande, influente e que tem uma função importante dentro do governo, inclusive para receber aliados, como todos nós sabemos. Como cabide de empregos. Pode ser assim. A Infraero, ela detém o monopólio dessa atividade. Então, isso significa quebrar um movimento histórico no Brasil de deixar com que a Infraero seja a gestora de um orçamento enorme e que seja responsável por todas as obras no setor aeroportuário e fazer com que isso seja gerido a partir de um novo modelo. Então, precisa haver uma primeira decisão de quebra de um mecanismo político, de um mecanismo de gestão ultrapassado. É preciso haver vontade política antes de mais nada. Vontade política. Parece que a coisa está caminhando nesse sentido. Esse debate no Brasil não é recente, ele é antigo. E todo esse debate, ele sempre parou na decisão política de saber como é que nós vamos seguir. Eu, governo, posso fazer sozinho, como eu sempre fiz. Isso significa que eu faço melhor, faço pior, faço mais caro, faço mais barato? Existe até metodologias desenvolvidas na Inglaterra para poder fazer um comparativo entre o setor público e a iniciativa privada. Quem faz melhor? Quem é que organiza melhor a capacidade de se instalar uma infraestrutura? Se se chegar à conclusão de que é melhor a iniciativa privada, isso não significa que o poder público possa sair de cena. É ele que vai ter que montar os projetos. É ele que vai ter que acompanhar os projetos. É ele que vai ter que fiscalizar. Cabe a ele o papel planejador, o papel fiscalizador. Exatamente, exatamente. É errado, é equivocado, isso a gente tem visto muito na mídia quando saiu essa ideia da PPP, de dizer, bom, mas isso é privatização, o governo está deixando para a iniciativa privada. Está entregando ouro para a iniciativa privada, né? A lógica não é essa. A lógica é, eu preciso absorver da iniciativa privada a capacidade dela bem executar. A capacidade empreendedora e a capacidade executiva de qualidade, de economia de custos. E essa capacidade vai gerar a economia que quero compartilhar comigo, o poder público. Eu não vou te dar todos os lucros. Eu preciso saber tão exatamente o que você está fazendo, não é para você ganhar esse dinheiro sozinho, é para ganharmos juntos, em benefício do negócio que você vai fazer. Então, no caso do setor aeroportuário, acho que estamos caminhando no sentido de quebrar o monopólio da Infraero. O monopólio no sentido de que ele detém hoje, do ponto de vista, inclusive, legal, a responsabilidade por fazer todas as obras e fazer a gestão de todos os aeroportos. Se chegou à conclusão que se o poder público tiver que ele abrir uma licitação para cada ampliação de terminal e para a criação de novos aeroportos, isso será demasiadamente custoso no tempo e no preço. Por quê? Porque para o poder público fazer uma obra, ele vai ter que abrir uma licitação nos moldes da famosa Lei 8666. Isso demora. Demora por quê? Porque o poder público precisa fazer projeto detalhado, projeto básico com todos os detalhes, e isso acaba gerando uma série de distorções no processo, porque pode gerar ideias que podem prestigiar um determinado grupo econômico em detrimento de outros. Então, esses projetos enormes de grande... Às vezes é um projeto que se escolhe o vencedor da licitação, né? Em geral, é assim que acaba funcionando. Porque muitas vezes você não tem a capacidade de identificar que naquela linha, sublinha, tem lá uma certa especificação que uma determinada empresa só que atende. Então, a lógica da Lei 8666, que é a forma como o poder público cria infraestrutura, ela é demorada, ela é custosa, ela gera conflitos imensos. É uma licitação que é um procedimento que promove a conflituosidade entre todos os participantes. Participam desse processo o Ministério Público, tribunais de contas e a própria conflituosidade entre os players do mercado. E isso aí entra com um processo, com alguma coisa, pronto, para tudo. Liminar, não sei o quê, e aí a conhecida morosidade da justiça brasileira colabora para que... Exatamente. Aí